Ouviremos agora o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Messias Bolsonaro, que sem o senhor comandando o nosso país, tudo isso que a gente vem fazendo não seria possível. Ministro Ciro Nogueira, amigo e nosso coordenador como ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, nosso ministro do Estado da Defesa, quem tem sempre que agradecer a Vossa Excelência somos nós, do Ministério do Trabalho e da Previdência, pelo suporte que o Ministério da Defesa tem dado a todos os nossos ações e programas. Ministro Paulo Guedes, muito obrigado também pelas ações de suporte, acompanhamento e parceria que temos construído juntos. Ministro General Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, também muito obrigado pela parceria de sempre. Ao nosso querido guru general Augusto Heleno, do nosso GSI, ao extraordinário ministro Bruno Bianco, que é o nosso chefe da AGU, governador Antônio Denário, ao presidente do SEBRAE, Carlos Melles, ao Valderi Pinheiro, presidente nacional do FENASP, ao coronel Walter Lins, à doutora Luana Machado, à senhora Tânia Regina Zanella, Ronan Damasco, a todos os parlamentares aqui presentes, na figura da deputada Bia Kicis, a todas as senhoras aqui presentes, na figura da minha esposa Denise, muito obrigado por estar aqui me acompanhando. Queria também lembrar que o Programa de Renda e Oportunidades, que dá continuidade àquilo que foi feito, presidente, na semana passada, com 4 grandes programas, presidente Pedro, o senhor teve uma participação decisiva, que significam 165 bilhões de reais que serão injetados na economia brasileira, ajudando o ministro Paulo Guedes, a economia, principalmente o comércio e serviços no Brasil, através da antecipação do 13º, através da liberação do FGTS, através do microcrédito digital simplificado e também da ampliação de acesso ao consignado no Brasil, serão recursos que irão dar condição a que os brasileiros melhorem a sua renda e oportunidade. Hoje serão 3 novas ações, eu quero agradecer aqui a uma trinca de ouro que nós temos no Ministério do Trabalho e da Previdência, que passa pelo secretário executivo, Dr. Bruno Dalcomo, pelo nosso secretário de Previdência, querido Leonardo Rolim, e pelo nosso José Oliveira, que preside o INSS. Estamos falando aqui, acabamos de assinar, de um acordo de cooperação entre várias instituições para permitir que 5 milhões de brasileiros tenham acesso ao que hoje é fundamental, que nós chamamos de caminho digital, e o objetivo é permitir que cursos gratuitos online possam preparar homens e mulheres, jovens e jovens há mais tempo, para que eles entrem nesse mundo importantíssimo que é este novo caminho que a economia mundial vem seguindo. Lá se faz 48 cursos em tecnologia. O pacote Office 365 ele é gratuito durante todo o período em que a pessoa estiver na programação. Pode ser um jovem recruta, pode ser um cooperativado de uma das milhares de cooperativas que nós temos no Brasil, ou um microempreendedor que está sendo trabalhado pelo SEBRAE para poder consolidar o seu rumo de negócios, ou alguém que queira, pelo caminho digital, ministro Bruno, poder chegar nos melhores salários que hoje são pagos no mercado brasileiro. Desde o primeiro degrau desse novo mundo que está aí, lá estão as melhores condições de trabalho hoje que alguém pode buscar no Brasil. Então, fica aqui o meu agradecimento a todas as entidades que assinaram agora esse programa, o Ministério da Defesa, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a Microsoft, que é a patrocinadora de todos esses cursos, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, a Secretaria de Juventude do Distrito Federal,
ao SEBRAE, enfim, a todos que aqui foram citados pelo protocolo, nesse momento importantíssimo, onde se descortina um caminho de aperfeiçoamento, capacitação e melhoria de jovens no Brasil. Importante, presidente, falar que não é apenas isso. O presidente vai assinar em poucos minutos duas MPs aqui. A primeira delas, ela vai falar de trabalhos remotos. Nós aprendemos, presidente, ao longo da pandemia, que há todo um outro potencial a ser explorado no trabalho remoto no Brasil. Nós estabelecemos que, através de acordos individuais, ou seja, entre o empregador e o seu colaborador, nós abrimos um amplo caminho para que a modernidade se instale. A gente não pode esquecer que toda a regulação do trabalho no Brasil, e nós lutamos muito pela modernização, ela é uma regulação que tem mais de 70 anos. E era de um mundo onde não tinha muito menos internet e nada dos equipamentos que nós temos hoje. Aonde a presença do colaborador dentro da empresa era vital. Hoje não. Em várias áreas de atividade se descobriu que o trabalhador responde, às vezes, com até maior produtividade fora do local físico da empresa. Começa, presidente, com a sua sensibilidade de sempre, abrindo espaço preferencial para o trabalho remoto para as mães que têm filhos pequenos. Isso é muito além, presidente, da licença maternidade. Nós estamos falando de mulheres e também de pais, em muitas circunstâncias especiais no Brasil, que têm uma criança de 1 ano, 2, 3 anos de idade, que precisam, nessa fase etária essencial do acompanhamento dos seus pais. Elas podem enveredar por esse rumo, sem perder produtividade à empresa, ganhando o mesmo salário e mantendo a condição de sustentação da sua família. Isso acontece, presidente, porque o senhor é o nosso presidente e nos estimula a todos e as nossas equipes a trabalhar com inovação e servir cada vez mais e melhor os trabalhadores e os empreendedores brasileiros. Nessa mesma medida provisória que trata do trabalho remoto, nós temos os aperfeiçoamentos no auxílio alimentação. Há poucos meses atrás, regulamentamos, general Braga Neto, o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, mas, lamentavelmente, muitas empresas acabaram indo para o auxílio alimentação e trabalhando com a possibilidade de pagar outras coisas que não fosse a alimentação do trabalhador. Então, nós estamos acabando com o rebate, que era o desconto em cascata, que afetava tanto o pequeno restaurante quanto o próprio trabalhador, né, numa escala negocial, aonde o trabalhador brasileiro era o mais prejudicado, ou o pequeno empreendedor. Está sendo corrigido agora pelo senhor presidente, para que fique claro para todo o país que auxílio alimentação e o programa de alimentação do trabalhador é para alimentar de verdade o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Por fim, presidente, uma medida provisória de calamidades, para que nós tenhamos um roteiro claro, efetivo, para poder responder aos desafios que o Brasil tem em virtude do seu tamanho continental. Cada vez que temos um incidente ou um acidente, nós temos uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, mas que estão dispersas na legislação. Nós, sob a orientação do ministro Ciro e da competente equipe da SAG, e sobre a orientação do ministro Ramos, das equipes da SAG, nós concentramos isso numa medida provisória que permite que rápidas medidas possam ser tomadas, desde a construção de um banco de horas que fica como crédito das horas não trabalhadas para a empresa. Passamos também pela antecipação de feriados, pela antecipação de férias individuais, né, pelo trabalho remoto e por uma criação extraordinária. Aqui, ministro Paulo Guedes, eu quero lembrar, a sua equipe foi a criadora do BEM, o melhor e mais abrangente programa de proteção ao emprego do mundo, feito durante toda a pandemia em 2020, pois nós trazemos o BEM para proteger o emprego às empresas e dar condição que o governo, presidente, o senhor vai poder, havendo a disponibilidade financeira, quando houver qualquer tragédia, o senhor estabelecer, junto com a equipe da economia,
a aplicação do bem numa região do Brasil pode ser em bairros de uma cidade, pode ser em uma cidade inteira ou em várias cidades, governador Denário, com um decreto do presidente, ou seja, é rápido, é ágil, atende e dá completo atendimento às pessoas. Eu queria, então, presidente, depois de apresentados essa continuidade do programa de renda e oportunidade, dizer que há um conjunto de medidas que se somarão na próxima semana. Nós temos, por exemplo, a MP de aplicativos, onde nós vamos proteger o funcionário de aplicativos e dar equilíbrio e salvaguardar também as plataformas, ou seja, foi um trabalho exaustivo, o senhor vai poder assinar na próxima semana. Nós também teremos o trabalho rural para regulamentar o avulso rural e salvaguardar o trabalhador e não ter mais o proprietário rural exposto a uma série de regramentos que são completamente desconectados da realidade do trabalho rural no Brasil, ministro Ciro. Isso tudo faz parte desse programa de renda e oportunidades liderados pelo senhor presidente. E eu quero concluir aqui dizendo que tudo isso tem um foco. O foco é servir o Brasil e o foco é transformar a vida das pessoas. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos um líder que no momento mais difícil da história da humanidade, que foi essa pandemia, o maior caso sanitário da história dos últimos 100 anos do mundo, não perdeu o rumo, não perdeu o foco. O presidente Bolsonaro diz em 20 de março de 2020 que tinha que ter equilíbrio e protegeu a vida, a saúde e a integridade dos brasileiros. E por outro lado, havia que ter cuidado com a economia, porque fome, miséria e desemprego mata mais na América Latina do que qualquer doença. Bom, aí veio o auxílio emergencial, veio o BEM, veio o PRONAMP, um conjunto de atividades e de ações de um governo que, diferente daquela gente que usava vermelho, cantava a Internacional Socialista e servia aos projetos do Fórum de São Paulo, diferentemente, o governo do presidente Bolsonaro serve ao Brasil. E, por fim, eu quero lhe agradecer, presidente, a oportunidade que o senhor me deu de fazer parte dessa equipe extraordinária. E fica aqui um recado para a turma do Mais e para aquela turma que quer trazer de volta aquele Brasil que nenhum brasileiro de bem deseja que volte. Talvez para a tristeza deles, mas para a alegria da maior parte da nação, presidente, não apenas o senhor continua, o Brasil permanece e continuará belamente verde e amarelo.